Na reportagem a seguir, vocês vão ver como é importante o diálogo entre universidade e comunidades rurais, pesquisadores e agricultores. Ideias que surgem dentro da sala de aula que podem ou não beneficiar o homem do campo. O importante é que esse diálogo não se esgote. Eles são muitos e se movem rapidamente, como mostra a imagem ampliada pelo microscópio. Os micro-organismos são leveduras ou fungos e têm papel principal nas pesquisas acadêmicas da professora Regina. Ela é doutora em microbiologia e trabalha na UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Há 3 anos, ela e 2 alunas do curso de Ciências Biológicas avaliam a viabilidade de produzir ração animal a partir do descarte de resíduos agrícolas. Os estudos têm sido realizados com o bagaço de frutas. Nós recebemos o resíduo e aí nesse resíduo nós utilizamos a Saccharomyces cerevisiae, que é o micro-organismo que nós utilizamos para fazer a fermentação semissólida. E aí nós deixamos esse resíduo com a Saccharomyces, ou micro-organismo, fermentando por 48 horas na temperatura ambiente. Em laboratório, as pesquisadoras misturam o bagaço de uma ou mais frutas aos micro-organismos, que são essas pequeninas bolinhas adormecidas. Quando misturados às fibras ricas em açúcar, eles acordam e fermentam o produto. É colocado para secar por 48 a 72 horas em uma estufa com 35 a 37 graus. Depois ele fica sequinho assim e pode ser triturado para dar aos animais. A ideia é que os agricultores possam fazer a ração em casa e sem muito custo. O objetivo é a gente produzir uma ração animal de baixo custo para o agricultor, né? Ele possa fazer dentro das possibilidades dele essa ração e essa ração possa perdurar de um ano para outro, que a gente sabe que tem períodos de seca e aí é o grande momento que essa ração ela vai fazer a diferença, porque essa ração ela vai possibilitar que o gado ele possa sobreviver comendo uma ração de qualidade, com alto teor proteico, e aí ele possa dar essa condição para o agricultor, né, de ter seus animais sem ter essa perda significativa. E o produto disso, estamos realizando uma cartilha, onde a gente vai produzir essa cartilha e vai mostrar ao agricultor, então vamos a vários assentamentos, que ele vai poder fazer o reaproveitamento desses resíduos que sobram, né, para poder aproveitar de uma estação para outra. Até agora, os resultados das pesquisas são animadores. A recomendação internacional para quantidade de proteína bruta é de 14%. A gente obteve um valor de 19,6%, ou seja, quase 3% a mais desse valor de proteína bruta. E para a gente, assim, é um resultado bastante positivo. A ração deve começar a ser testada muito em breve. O próximo passo que a gente pretende é fazer testes em animais de pequeno porte, começando por galinhas, né? Então, a gente vai começar por galinhas, a gente vai fazer essa parte experimental só a nossa ração e depois porcentagens dessa ração com outras rações já comerciais para a gente ver a diminuição de gastos dessa ração e até a substituição total por uma ração totalmente fabricada pelo agricultor, né? Essa é a ração enriquecida, triturada, pronta. No caso, essa foi feita com resíduo de abacaxi. E ainda tem o cheirinho do abacaxi. Por enquanto, os testes estão restritos à fabricação de alimentação animal, mas depois devem se estender à alimentação humana. Esses resíduos devem ser testados para a fabricação de barras de cereais e farelo para dar sabor a tortas e iogurtes. Essa e muitas outras pesquisas que nascem na universidade chegam até o campo para beneficiar pequenos agricultores. Em um evento regional sediado pela UERN, o Sober Nordeste, pesquisadores de todos os estados nordestinos mostraram o que estão fazendo pelo semiárido para garantir a sustentabilidade no campo. O professor Vinícius Claudino, do curso de Administração da UERN, tem um projeto que beneficia uma comunidade inteira do Sertão Potiguar. Diante de uma pesquisa que aconteceu desde 2010 aqui na universidade, a gente foi juntando material e a gente pôde ver que em algumas comunidades rurais havia sim uma produção de frutas acontecendo. Em meio à seca também, diminui um pouco, mas ainda tem algumas frutas. E a forma de aproveitar essas frutas era através da produção de polpas. Então a gente foi buscando algumas técnicas, alguns métodos que garantissem mais o produto. E aí, diante de uma informação que a gente tinha da Embrapa, que havia um método de produzir suco que pasteurizava o produto.
Então a pasteurização, ela é um componente importante, que ela vai esterilizar, vai tornar mais, digamos, saudável, mais seguro o produto. Então a gente buscou essa técnica e levamos até o córrego, e lá a gente foi muito bem recebido, porque eles também já notavam a necessidade de buscar novas formas de negociar o produto, de fazer produtos diferenciados. E aí passou um tempo a gente em fase de teste, tentando adaptar a máquina ao fruto, ao clima, e hoje a gente já sabe que tem frutas que a gente consegue ter um bom desempenho. A manga, o caju, a laranja para alguns tipos de aplicação. A gente nota que todos os testes que foram feitos comprovam, sim, a qualidade do produto. É importante a gente observar também que o teor de nutrientes que compõem o suco também é muito elevado. Comparando com outros produtos que são vendidos da indústria e vindo para o supermercado, nós temos vitamina C em grande quantidade. Outro projeto de pesquisa do professor Emanuel Nunes, do curso de Economia da UERN, tem motivado agricultores de 4 regiões do estado, de 70 municípios, a formarem cooperativas e lutarem por mais espaço no mercado. Facilitado a introdução de produtos da agricultura familiar em mercados, principalmente mercados competitivos, né, a partir da certificação de produtos, como aconteceu em Apodi, com a cooperativa, com a Coafar, né, que nós viabilizamos o certificado da agroindústria de polpa de frutas, a criação de um consórcio municipal em parceria com o Copirne, no Alto Oeste Potiguar, pegando 10 municípios na região de Pau dos Ferros. São muitas ações, né, que a gente tem de infraestrutura, de uma usina de leite em Alto Rodrigues, de uma agroindústria de pescado em Pendências, de casas de mel e entreposto em Apodi, Serra do Mel e também em Lages. Então tem muitas ações que chegam diretamente, além de capacitações a produtores. A grande ação nossa mesmo é justamente fazer a associação entre o que acontece na Universidade de Conhecimento com a prática na experiência no meio rural e em comunidades principalmente. O Sober Nordeste desse ano discutiu novos olhares para o desenvolvimento territorial e sustentável da região e trouxe para as salas da universidade as experiências de pequenos e grandes produtores que têm enfrentado dificuldades para produzir por causa da seca. Desde 2010, né, que a gente não vem tendo grandes chuvas, né, para poder realmente alavancar a água dos poços, e todos os produtores da região, todos os produtores que vêm passando por essa necessidade, tendem a migrar para novas terras ricas em água, para que possa assim poder sobressair sobre esse problema da seca. Na falta d'água para plantar, tem que sobrar criatividade para as agricultoras. Uma saída pode ser investir no artesanato. Pequenos artesãos de Mossoró estão se organizando em associação para conseguir comercializar com mais facilidade. Aquelas pessoas que ficavam em suas casas, né, não tinham um meio de expandir seus trabalhos, e através das feiras em geral que tem em Mossoró hoje em dia, eles podem expor e vender seus produtos. Melhora muito na renda familiar, né, que muitos hoje em dia têm sua fonte principal é o artesanato. E com isso, com um abrangimento em Mossoró, com essas feiras, eles têm uma fonte extra para a renda da sua casa. Iniciativas desse tipo para reunir na universidade agricultores, empresários, pesquisadores e alunos é uma boa saída para o desenvolvimento do Nordeste.